Muito bem, vamos ver então aqui as alterações realizadas no servidor Java por conta do contas a pagar. Você viu ali no Flutter a janela do lançamento a pagar, né, que persiste o lançamento e as parcelas, e a janela do pagamento, que para listar os dados ela utiliza uma view, a view fim lançamento pagar, e na página de detalhe, na página da persistência, ela utiliza a parcela a pagar, né? Ok, você viu também que na página do pagamento nós fazemos um filtro, e por conta desse filtro nós alteramos aqui o nosso objeto filtro no lado do servidor, tá? Aqui anteriormente nós tínhamos apenas essa condição, né, que era o count, tá? Agora nós temos o between também. O que é que eu fiz aqui então no objeto filtro no lado do servidor? Eu criei um novo campo chamado condição. Nesse campo eu já guardo a condição aqui em cima. Quando eu realizo o meu filtro, eu dou um set condição aqui e pego a condição que está na posição 1 do array, tá? Muito bem. Daí, se condição for count, eu seto os valores aqui do campo e o valor, né? E já seto o array aqui, ó. Anteriormente eu estava trabalhando com o array aqui dentro, estava montando o array dentro dele. Agora não, estou setando o array aqui no construtor mesmo, tá? Já seto o array aqui, campo, like, valor entre coringas. Se for between, o que é que eu faço? Eu crio um outro array de string chamado datas e eu guardo o valor de condição 2, que serão as minhas datas, né, que elas vão vir separadas por vírgula dentro de datas aqui. Daí eu seto o campo, que vem na primeira posição de condições, data inicial que vai estar agora na posição 0 de datas e data final que vai estar na posição 1 de datas. E aqui eu seto meu array, campo, between, data inicial e data final, tá? Ok, meu servidor está em execução, eu vou então fazer esse teste aqui, ó, localhost 8080, view fim lançamento pagar, filtro, data vencimento, between 22, aliás, 1º de janeiro de 2020, separado por vírgula, 31 de maio de 2020. Entrei. Então veja que ele não gostou muito dessa requisição aqui pelo navegador. Se algo assim acontecer, o que é que você faz? Você vem no Postman, tá? Então vou fazer a mesma coisa no Postman. View fim lançamento pagar, filter, data vencimento, between 1º de janeiro de 2020, vírgula 31 de maio de 2020. Mandei. Ele parou aqui, ó, tá? Então vamos começar a navegar pelo código com o F6. F6, qual é o meu filtro? Tá aí, ó. Data vencimento, between 2020, 1º de janeiro e 31 de maio de 2020, né? Tá bem. Vamos ver como é que ficou condições. Data vencimento, between, e as duas datas estão na posição 2 aqui, ó, do array condições, tá? Daí, a condição que eu setei aqui pegando da posição 1 de condições é between. Ele vai verificar aqui, ó, condição é igual a count? Não, ele vai passar direto e vem para cá, tá? Aqui dentro, eu vou pegar o valor de condições 2, ó, esse valor aqui, e vou dar um split utilizando a vírgula. Ele vai pegar essas duas datas e vai colocar dentro do array datas agora, tá? Que no momento não tem nada. O array datas agora vai ficar com a data 1 e a data 2. Eu seto a data 1 e a data 2 em data inicial e data final, e aqui eu monto o meu array. Depois disso, eu posso executar e ele vai retornar para mim aqui, ó, tá bom? Então, esse filtro, né, nós alteramos para retornar os dados da view para o nosso cliente, tá? Muito bem. Daí, quando eu retorno os dados da view lá para o cliente, né, que eu navego para a página de detalhe, ele já começa a utilizar o fim parcela pagar, tá? Você viu que no começo, quando nós começamos a trabalhar com o lançamento, né, nós nem copiamos os arquivos do parcela pagar,
porque as parcelas elas vão junto com o lançamento, quando eu consulto lá, no caso da tela do lançamento, né? E quando eu insiro um lançamento, ele insere a lista de parcelas. Mas quando eu vou para a janela do pagamento, eu começo consultando através da View, porque ele traz os dados de várias tabelas ao mesmo tempo. E quando eu edito uma parcela para realizar o pagamento dela, eu preciso, né, utilizar o parcela a pagar. Tá? Pronto. Em termos de views, né, eu copiei para cá essas 4 views, tanto para o service, como para o model, como para o controller, tá bom? Que é a view fim lançamento pagar, é ela que lista os dados do pagamento, da tela pagamento. Colaborador nós vimos para desenvolver a tela do vendedor, né? O fornecedor é utilizado no lançamento, tá? Então eu utilizo aí o fornecedor. E o cliente você vai utilizar no lançamento a receber, o fornecedor no lançamento a pagar, tá? Perfeito. Agora tem um detalhe importantíssimo aqui, você tem que ficar atento quando você for fazer a janela do recebimento, tá? Veja só, eu vou consultar aqui, ó, o fim lançamento pagar. Quando eu consulto o fim lançamento pagar, o que é que ele traz para mim? Ele traz os dados do lançamento, o documento de origem, a natureza financeira, o fornecedor, daí no fornecedor ele já traz os dados de pessoa física, todo mundo agregado aí a pessoa, traz a conta caixa, e na conta caixa ele traz a agência e o banco, né? Então o Hibernate é bem inteligente em relação a isso, e ele traz as parcelas, e para cada parcela ele traz o status da parcela, o tipo de pagamento, o cheque emitido e por aí vai. Tá? Ele vai pegando todos os objetos agregados de forma bem inteligente, tá bom? Muito bem. No entanto, né, se nós viermos aqui no lançamento pagar, fim lançamento pagar, você vai ver que eu tenho um mapeamento para as parcelas do tipo one to many, tá bom? E no fim parcelar a pagar, eu também tenho um mapeamento, que é o fim lançamento a pagar, com um JSON ignore, ok? Então se eu chamar o fim parcela a pagar, ele vai trazer o status da parcela, o tipo de pagamento, mas ele não traz o lançamento, tá? No entanto, quando eu tiver no detalhe do pagamento, eu vou precisar desse lançamento, né? Porque quando eu for persistir o parcela a pagar, tá? O parcela a pagar tem que saber quem é o lançamento dele. Eu não posso persistir uma parcela sem saber qual é o lançamento dele, tá bom? O que é que eu tive de fazer então aqui? Se eu tirar o JSON ignore daqui, não vai funcionar. Vai acontecer, ele vai entrar no laço infinito. Ele vai tentar colocar as parcelas no lançamento, depois o lançamento em cada parcela e as parcelas do lançamento e o lançamento em cada parcela, enfim, ele entra no laço infinito e vai dar um erro, tá? Eu tenho que ter o JSON ignore. Ou eu posso tratar isso aqui de outra forma, utilizando algumas tags, né, algumas anotações desse Jackson, as anotações do Jackson, tá? Tem umas anotações lá que é tipo, você é o gerente, você é o funcionário, algo assim, tá? Você utiliza algumas anotações do lado do mestre, do lado do detalhe, e ele também faz a coisa funcionar, mas ele ignora, né, um dos lados. Então é melhor utilizar esse JSON ignore aqui, fica mais claro, tá bom? Usei o JSON ignore, ele vai ignorar esse objeto, porque esse objeto vai ter uma lista desses outros objetos aqui. O lançamento tem uma lista de parcelas. E agora como é que eu faço? Já que eu preciso do lançamento quando eu for persistir a parcela aqui no fim parcela pagar controle. Ó. O fim parcela pagar controle vai usar esse método aqui, o método alterar, quando eu estiver fazendo o pagamento dessa parcela. Bom, para que isso funcione, você tem que vir aqui na parcela a pagar, tá? Veja que para eu fazer esse relacionamento eu utilizo o campo id fim lançamento a pagar e vinculo esse campo com esse objeto, tá bom? Que é um man to one, né? Daí o que é que eu fiz, ó? Eu adicionei aqui em cima
de novo, o ID fim lançamento pagar, tá? Então eu tenho ID fim lançamento pagar aqui e tenho ID fim lançamento pagar aqui. Sendo que esse de baixo, ele gera um objeto, tá? Na verdade, esse objeto não vai aparecer no meu JSON, né? Esse objeto aqui, ele está sendo utilizado, está sendo controlado do lado inverso, né? É o fim lançamento pagar que vai gerar uma lista de parcelas. Mas aqui em cima, eu criei um inteiro, ó, que vai armazenar o ID do lançamento a pagar. No entanto, se eu colocar uma column ID fim lançamento pagar aqui, e aqui embaixo eu utilizar de novo ID fim lançamento pagar numa join column, o Hibernate enlouquece, ele não compreende o que está acontecendo, vai dizer, amigo, você tem duas colunas iguais, eu não aceito isso. No entanto, ele vai aceitar se você fizer isso aqui, ó. Calma, Hibernate, é a mesma coluna, mas nessa daqui você não vai inserir e não vai alterar, tá bom? Daí o que vai acontecer? Quando o cara entrar na tela do pagamento, que ele clicar em salvar, se você debugar, você vai ver que vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai vir no parcela pagar controller, vai chegar no método alterar, tá? Aí bem aqui, ó, eu consulto a parcela no banco de dados. Quando eu faço essa consulta, nesse momento eu vou ter o ID do lançamento, ó. Por causa desse ID do lançamento, essa consulta aqui traz o objeto lançamento a pagar. Daí quando eu salvo a minha parcela aqui, ela já vai estar com o objeto lançamento a pagar e tudo vai funcionar sem problema nenhum, tá bom? Então, quando você for fazer a parte do recebimento, atente para isso. No seu fim parcela receber, você vai ter que criar esse carinha aqui, ó, vinculado ao seu lançamento receber, tá? Senão, não vai funcionar, você não vai conseguir fazer o recebimento, porque ele não vai ter ali o objeto do lançamento, vai ter apenas o objeto da parcela e ele vai se perder, ele vai dizer que o ID do lançamento a receber não pode ser nulo, tá? Então é isso, alteramos o filtro, colocamos as views nos seus devidos lugares e no caso da parcela, que nós utilizamos aí uma jogada entre uma view para carregar os dados e depois o parcela pagar para alterar aquele dado, eu tenho que fazer essa jogada aqui, né, já que esse cara aqui, ele é uma relação muitos com o lançamento a pagar, tá?